Quando eu estou ansiosa, eu perco a noção de tudo. Eu perco o controle. Será que tem como controlar algo que faz com que eu perca o controle? Pois é, assiste o vídeo que você vai saber. Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira Inês, nós estamos aqui para te ajudar a dizer chega. Chega de medo, chega de ansiedade, para você vencer tudo isso e poder aproveitar mais a sua vida. Então, como é que eu controlo isso que parece incontrolável? Bom, o controle da ansiedade envolve o controle dos gatilhos. E o que são exatamente gatilhos? É tudo aquilo que dispara a sua ansiedade. Então, se a gente conhece gatilho que dispara a sua ansiedade e consegue controlá-los, de uma forma ou de outra, a gente está controlando a sua ansiedade. Ali, mais perto daquilo que causa ela. Bom, a gente tem basicamente dois tipos de gatilhos, ou seja, duas classes de coisas que disparam a ansiedade. A primeira delas é a necessidade básica, que são os gatilhos fisiológicos. E a segunda classe de coisas são os gatilhos que a gente fala de internos, gatilhos emocionais, mentais. Então vamos ver primeiro os gatilhos que realmente são esses que são de necessidade básica da gente, que são os gatilhos fisiológicos. Bom, o primeiro grande gatilho é sede. Pois é, não é incrível? Um segundo gatilho fisiológico é a fome. Realmente é aquela fome que faz com que você, às vezes, inclusive, tenha hipoglicemia, ou seja, a baixa quantidade de açúcar no seu sangue e no seu cérebro. Um outro gatilho importantíssimo que a gente precisa cuidar e que aciona demais, dispara a ansiedade, é o cansaço que vem de noites mal dormidas, questão do sono. Precisa ser reparador e muitas vezes ele não é. E o resultado é um cansaço. Então, toda vez que você estiver cansado demais, você vai disparar a sua ansiedade. Outra coisa também tem a ver com os hormônios. E aí a gente fala mais da questão da mulher, que são os hormônios liberados no período pré-menstrual. As famosas TPMs também ajudam e contribuem. Um outro gatilho, também fisiológico, tem a ver com frio e calor. Excesso de calor ou excesso de frio também dispara a ansiedade. Por quê? Porque o organismo se vê reagindo àquela situação de ameaça que ele entende como tendo que se prevenir no mecanismo de luta ou fuga. E se você já tem um quadro de ansiedade, isso é a gota que faltava no copo d'água para disparar todos os sintomas. E aí você diz assim: nossa, eu estava bem, mas parece que veio do nada. Sim, são esses gatilhos aí que você não percebeu que chegaram e que dispararam sua ansiedade. Vamos ver mais então. Gatilhos emocionais ou mentais internos da sua ansiedade. Lembranças, situações que você vai passar, eventos, também são gatilhos para a sua ansiedade. Então, daqui a pouco você está lá numa situação e vem uma lembrança. Aquela lembrança, se é negativa, ela dispara a sua ansiedade, porque a mente ela não consegue diferenciar o que é imaginado, o que é lembrado, do que está sendo realmente vivido, do que está acontecendo lá, né? Como dado de realidade. A mente, independente se aquilo é real ou imaginado, ela libera no nosso corpo todos aqueles hormônios relacionados àquela situação. Então, se é uma situação ameaçadora, uma situação negativa, logicamente o teu corpo vai reagir para você se libertar daquilo. Ou fugindo ou correndo, hormônio de luta ou fuga, que tem tudo a ver com o processo de ansiedade. E o que a gente faz então quando a gente está acionado por esses gatilhos? Bom, a primeira classe de gatilhos, que são esses gatilhos fisiológicos ou gatilhos realmente ligados às nossas necessidades básicas, a gente tem que suprir essa necessidade. Suprir da fome, suprir da sede, o cansaço, a questão dos hormônios, ou mesmo frio e calor, automaticamente o seu corpo já entende que você está regularizando aquilo e abaixa o nível de ansiedade. Agora, com relação a esses gatilhos, que são os gatilhos emocionais, mentais, esses gatilhos internos, acionados por outro mecanismo, como que a gente pode fazer? Bom, tudo aquilo que envolve situações lembradas, as lembranças, a gente está falando de passado. Se são situações novas,
desafios novos, eventos que estão ali na frente, a gente está falando do futuro. O melhor mecanismo para você lidar tanto com um que é passado como com o outro que é futuro é ficando no momento presente. É o que a gente chama de foco no aqui e agora. Qual que é a técnica mais poderosa que realmente faz com que isso aconteça, com que eu fique presente no aqui e agora? É a técnica que você já deve ter nos ouvido falar, a técnica da respiração abdominal, com ênfase na exalação, no ar que sai. São 5 passos básicos para você, de fato, entrar em ação para poder realmente controlar sua ansiedade quando o gatilho é esse, emocional, mental. Bom, na respiração, o primeiro passo é lembre-se de fazer. Então, quando você notar que você está lá no futuro ou que você está lá no seu passado, acione o foco no momento presente, no aqui e agora. Acione a respiração. Então, você vai lembrar de fazer a respiração. Esse é o passo 1. Segunda coisa, colocar a mão no seu abdômen, aqui embaixo, na barriga. Porque quando o ar entra, a barriga cresce. Quando o ar sai, a barriga encolhe. E você precisa sentir esse movimento através da sua mão. Outra coisa, quando o ar entra, ele entra num tempo. E nesse tipo de respiração, para controlar a ansiedade, quando o ar sai, ele deve sair pelo menos no dobro do tempo de que entrou. Então, quando o ar entra, eu conto. Quando o ar sai, eu conto e conto de forma com que eu ajude a liberação desse ar ser no dobro do tempo. Então, esse seria o quarto passo, contando o ar que entra e o ar que sai e cuidando para que nessa contagem o ar que sai seja no dobro do tempo do ar que entrou. Por isso que a gente fala que é uma exalação prolongada. Então, eu inspiro em 1, exalo em 2. Inspirei em 4, exalo em 8, sempre no dobro do tempo. O quinto e último passo é repita. Se essa lembrança que você teve te acionou demais, ou se a situação, o evento futuro também, você precisa fazer esse movimento dessa forma, dos 4 passos anteriores, por mais tempo. A gente calcula em termos de 5 a 10 minutinhos você respirando desta maneira, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai, através da sua mão, porque a barriga tem que crescer e a barriga tem que diminuir, e contando, fazendo com que o ar que sai seja no dobro do ar que entrou. Pois é, tudo isso vai te ajudar de verdade a controlar esse mal que parece que é incontrolável. Pouco a pouco, você vai conseguir vencer a ansiedade. Se esse vídeo foi útil e realmente você curtiu, dá um curtir para nós. Comenta, realmente usa essa técnica e depois nos diz o quão eficaz ela foi para você. E compartilha, porque mais pessoas precisam saber que é possível sim, em simples passos, controlar a ansiedade. Se inscreve nos nossos canais e foca no que funciona!